A Cristiane confirmou. Obrigada, Cristiane. Ah, Tá, minha então tá bom. terapeuta tá aqui É. hoje. Que legal. Gente, essa Cristiane aí é minha terapeuta, tá? Ai, que Já bacana. estou Prazer, entregando Cristiane. ela. Prazer, que legal, que legal. Bom, para quem for assistir a live depois, eu vou também deixar explicadinho. Que o intuito aqui é a gente ter uma conversa aberta e eu quero muito conhecer a sua história para a gente poder, né, trazer alguma coisa para quem for ouvir mais para frente. E eu acho que é muito valioso a gente ter essa conexão e entender outras perspectivas que ajudam a gente a abrir nossa cabeça, né? Com certeza. Estou muito feliz que a gente conseguiu, né, marcar e essa conversa que a gente vai ter hoje. E estou bem animada para te conhecer. Me conta, Evelyn, quem é a Evelyn? Então, inicialmente eu posso dizer que eu sou uma pessoa que está aqui nas redes sociais para compartilhar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu sou uma menina que gosta muito desse tipo de conteúdo, né? Logo na época que eu utilizava o Instagram para só consumir conteúdo do Instagram, eu já consumia muito esse tipo de conteúdo, né? Desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre fui muito interessada nesse tipo de conteúdo. E aí, há poucos meses, eu decidi criar uma conta aqui para compartilhar algumas publicações, alguns temas relacionados a desenvolvimento pessoal, porque é uma coisa que eu já gosto muito de fazer. E então, eu recentemente, digamos assim, eu acredito que tenha um pouco menos de 1 ano e meio, eu posso dizer, que tem ocorrido aí intensas mudanças, Uhum, né? sim. Assim, para mim, no que diz respeito a desenvolvimento espiritual mesmo. Uhum, Antes eu tinha, assim, uma ânsia, digamos assim, por me desenvolver, né? Como eu tinha comentado com você, uhum, mas eu vou trazer aqui também na sim. live, eu passei minha vida inteira praticamente fazendo parte de uma religião. Então eu já tinha a minha religião, né? Uhum, E basicamente, assim, nesse processo de despertar espiritual que eu tive que literalmente reconstruir praticamente tudo que eu acreditava. Eu uhum, tive que ressignificar tudo que eu acreditava. Eu tive que fazer uma mudança muito profunda. Eu não vou trazer aqui o nome, né, da religião que claro, eu não era precisa. membro, Fica à porque assim, eu vontade. acho que não chega a ser relevante, Não. até porque as pessoas elas têm uma tendência, digamos assim, a querer. Assim, elas podem fazer isso de forma inconsciente, Sim, sim. sabe? Mas às vezes ela já tem uma opinião pré-concebida de um determinado lugar, um determinado espaço, um determinado Uhum, religião, e aí ela ouve alguém falar daquilo e ela só usa aquilo para confirmar as próprias crenças que ela já sim, possui. com certeza. Então, né? Então, por causa disso, eu só vou citar assim que era cristã, porque Uhum, isso é relevante, sim. né? Trazer isso. Então, era uma religião cristã, eu sempre fui, né? Me vi Uhum, como uma pessoa cristã. Eu passei minha vida inteira praticamente tendo crenças assim, completamente, eu posso dizer assim, diferente. Me refiro a crenças assim mais fundamentais mesmo, uhum, diferente das que eu tenho, né? uhum, E foi, eu acredito que a parte mais difícil, né, que eu posso dizer desafiadora, foi justamente esse rompimento, porque é uma coisa assim muito interessante. Quando você muda a sua forma de pensar, as coisas nas quais você acredita, nós como seres humanos temos a tendência de estar perto de outras pessoas que têm talvez uma forma de ver a vida um pouco semelhante. sim. Então, automaticamente, eu acabei me afastando, né, de Uhum, pessoas, amigos que eu tinha, porque antes a gente tinha podia dividir, né, a forma de enxergar a vida, e aí a partir uhum. do momento em que eu já não enxergava da mesma forma, houve esse rompimento, né? Muito difícil, né, para quem tá de fora entender o processo e dar super, eu imagino, né? Deve ter sido difícil. Exato. Uhum, Exatamente, né? E no normal, assim, eu acho que é porque eu acredito que o despertar espiritual ele é uma experiência tão individual, uhum, tão individual, assim, no sentido de, às vezes, tem coisas que a gente passa, algumas experiências que a gente passa, que ela é
só a gente enxerga significado naquilo, Uhum. né? Se outra pessoa olhar para aquilo, não vai ver nada, não vai enxergar nada ali, mas a gente Sim. sente, a gente vê significado naquilo que a gente está Uhum. vivendo. Então, por isso que eu acredito que é tão individual, que é tão pessoal Uhum. essa experiência. Então, às vezes, mesmo a gente querendo, né, mesmo eu querendo explicar para, né, amigos meus, né, que já não são mais tão próximos, ou explicar para alguém que seja da minha família, Uhum. pessoas, né, próximas, eu meio que já sei que eles não Uhum. vão conseguir entender completamente, né? Sim, eu tô passando exatamente por isso. E assim, comigo foi aquela, ai meu Deus, descobri isso, vocês têm que entender. Não é bem assim, né? Agora que eu tô entendendo, gente, é a minha verdade, né? Então eu não posso forçar a minha verdade, mas é difícil, né? Quando a gente está dentro de uma sociedade, a gente quer ser parte de algo, quer, né, compartilhar de algo com pessoas. Mas me conte aí, como é que você fez quando você teve que romper com essas crenças da religião e romper com certas. Não romper, né? Mas ter um certo distanciamento com pessoas que talvez não fossem entender. Como que foi? Olha, para eu falar sobre esse processo, eu queria só trazer uma frase para Uhum, vocês de um livro que eu estou lendo, sobre. É um livro sobre espiritualidade, né? E aí tem uma frase no livro que me tocou muito, e eu acho que representa bem esse processo que a pessoa que está no despertar espiritual, ela passa, né? uhum, Olha que interessante que o livro, que essa frase diz, ela diz assim: o amor é a pedra de toque para o buscador que anseia desbravar os caminhos da verdade. Né? Essa pedra de toque é o fundamento. uhum, Então, em outras palavras, esse livro fala que o amor é o fundamento para que para aquela pessoa que busca entender a verdade, uhum, né? Que está em busca da sua sim. verdade. E isso para mim foi assim, representa o que eu vivi, porque basicamente eu não, assim, eu não me entregaria, eu não teria tido coragem de outra forma, se não Uhum, fosse acessando, né, essa sim. frequência do amor, porque eu tinha muitas dúvidas, né, eu estava sempre com dúvidas, sempre na Uhum. incerteza, e a incerteza ela cobra um preço alto, né, Poxa, que a pessoa fica ali na zona de conforto, às vezes ela não quer sair daquele lugar ali porque ela não sabe o que tem pela frente. uhum. E, assim, uma coisa que eu acho que está definindo, porque eu ainda estou nesse processo, né? Não Uhum. acabou. Acho que nem acaba, né? Nunca acaba. Mas o que está definido é literalmente uma Uhum, aventura, né? É desbravar o desconhecido. uhum, Então, eu acho que a palavra que é base para viver isso, né? Para quem está vivendo, eu acredito, pelo menos dentro da minha experiência, é coragem. Ter coragem de desbravar o desconhecido. uhum. Né? E Sim. uma coisa que me trouxe segurança, na verdade, foi o que me deu essa coragem, foi justamente entender o amor. Né? E Uhum, aí eu comentei que eu acessei pela primeira vez, né? A frequência, né? Eu senti na pele, eu senti no meu coração, eu senti na minha vibração o que eu entendi como amor, né? sim. E aquilo ali foi assim, foi a experiência que eu posso dizer que me fez perceber que Uhum, existe ilusão uhum, e existe a verdade. E, sim. por incrível que pareça, a verdade não é algo que eu posso enxergar com Sim. meus olhos físicos. Uhum. É algo que eu apenas posso sentir. Nossa, que frase linda, é verdade. A gente sente aqui dentro, né? Quando aquela coisa que você é um contexto, um entendimento e que aquilo toca no coração, né? Que fala, pra mim isso é verdade. Talvez não seja pro outro, mas pra gente, né? A verdade individual de cada Exato, um. É muito lindo isso. exatamente. E foi basicamente assim. Mas, assim, eu acredito, isso já está dentro do que eu tenho estudado Uhum, ultimamente, que o processo de despertar, na verdade, ele é um convite, uhum, né? Para que todas as pessoas, todas as que tiverem a oportunidade. uhum, E assim, eventualmente na vida a gente tem, né? sim.
Mas é uma escolha, e toda escolha é válida. Então, eu entendo dessa forma, que uma pessoa pode, por exemplo, escolher continuar a vida que tem, Com né? certeza. E é uma escolha válida. Não Uhum. é... Porque, assim, o propósito de estarmos aqui, que também foi outra coisa que eu entendi durante esse processo, é ter experiências. Uhum. Ter experiências variadas. Sim. Então, eu entendi que toda experiência é válida. Uhum. Você vai tirar aprendizado daquilo, você vai estar cumprindo o seu propósito como ser humano aqui. Sim. Mas você pode escolher, né, ter uma vida onde você desperta, Uhum. onde você abre os olhos e entende que não é só isso daqui, né? Uhum. Que tem algo além disso Uhum. que a gente está enxergando, que a gente está vendo. E como foi que começou esse meu algo além? Isso é Uhum. relevante, assim, eu dizer. Porque eu comecei a ter acesso a uns conhecimentos, uns conhecimentos, vamos dizer assim, Uhum. que eu nunca tinha estudado a respeito, né? Sim. Vou dar um exemplo para você. Tá. Meditação, uma coisa que eu nunca Uhum. fiz minha vida toda. Meditação, eu comecei a fazer, assim, relativamente há pouco tempo. Uhum. E a meditação, ela faz o quê? Ela faz com que a gente entre em contato com o nosso corpo, Sim. né? Uhum. Então, a gente, naquele momento ali que estamos conectados com o nosso corpo, a gente começa a reparar, digamos assim, nas coisas, reparar no nosso corpo, perceber. Uhum. E você não fica só, assim, mais consciente do seu corpo, você fica mais consciente do que está à sua volta. Então, foi mais ou Uhum. menos assim, né? Sim. É como se a nossa consciência tivesse começado a expandir a partir daí. Sim. Que lindo isso. Simplesmente porque É. Simplesmente porque você começa a perceber mais o que está à sua volta, Uhum. né? E eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu que eu fiquei assim, depois muito reflexiva, Sim, né? claro. Estamos Tem a ver aqui com para arco-íris. dividir e Enfim. entender tudo o que você quiser. Eu adoro entender, especialmente assim no começo, como né, a sensibilidade, as emoções, Sim, né, como que a gente sim. começa a diferenciar, né? Na verdade, é uma experiência que eu tive uma Uhum. experiência no dia comum. Assim. Indo para o meu estágio, eu estava no ônibus Uhum. e tinha várias pessoas sentadas no ônibus, né? Eu estava na cadeira próxima à janela. Uhum. E eu percebi, enquanto a gente ia chegando ali no terminal de ônibus, eu percebi que tinha um arco-íris lindo no céu. Tinha um arco-íris, sabe, assim, porque geralmente quando eu vejo arco-íris, ele não tá assim completinho, sabe aquele arco-íris Uhum. que tá todo. Você vê todo o arco, né? Ele fica Uau. bem assim, desenhadinho, né? Que é a coisa mais Uhum. linda. E nesse dia eu vi um arco-íris Uhum. assim, da janela do ônibus. E aí eu decidi olhar ao redor para ver quem no ônibus estava olhando na direção do arco-íris, ou seja, quem no ônibus tinha reparado que tinha um arco-íris lindo do lado de fora. Uhum. E era incrível, mas eu não consegui achar Ninguém. uma pessoa que estivesse olhando além de mim. E eu fiquei assim, sabe? Gente, as Eu pessoas me são dei tão conta, centradas, né? Uhum. eu me dei conta do quão as pessoas elas estão desconectadas da beleza, Do sabe? normal, da presença, né? Da Uhum. presença, isso, né? Porque, assim, na maioria dos casos, as pessoas estão realmente no celular, usando, né, Uhum. mexendo e tal. Ou, sei lá, pensando nos problemas que elas Uhum. têm. Mas essa desconexão de você parar de pensar no seu problema ou parar de ficar rolando vídeo do Instagram Uhum. e ficar no presente, né? Apreciar. Porque quando você olha, dar um exemplo, né? Olha para um arco-íris e você Uhum. admira, né? Faz que nem aquela criancinha que quando vê um arco-íris na rua, ela é tudo que É, ela consegue enxergar. Né? Ela não enxerga mais nada, ela sim, só tem arco-íris ali para ela. sim. E ela sente aquela alegria, né? Eu sinto que quando a gente, não todos, né? Mas assim, é como se o sistema, ele, Força. né, meio que, né, leva um pouco a gente, Uhum. ao crescer, a se distanciar disso, Sim, com certeza. desse estado de presença. E Uhum. aí o que me fez voltar para esse estado de presença, né? Uma das principais coisas foi a meditação, Uhum. né? Me trouxe para esse estado de presença e a contemplação, Uhum. que é justamente
admirar o belo. Uhum. Então, eu já dou essa dica, É, né, para quem se interessa, quem está aqui na live e sim, que pode estar legal. no processo de despertar, O que ou que que você mais pode ter gosta? um interesse, né? Sim. Isso, que O que que faz você essa mais pergunta. gosta de contemplar? Por exemplo, quando o que que você faz? Você medita de manhã e você vai na janela e você olha para fora e só observa a rua? Eu adoro fazer isso, por exemplo. Ah, olha, assim, uma das coisas que eu sou apaixonada é olhar as estrelas. Uhum. E olhe que daqui da minha casa não dá para ver quase estrela nenhuma. Eu conto no dedo as estrelas que eu vejo no céu. Mas eu Uhum. fico olhando para elas. Me traz uma paz, Sim. sabe? Eu sei que tem uns lugares aí que dá para ver mais estrelas. Inclusive, eu fico encantada, eu fico parecendo uma criança. Quando eu vou para esses lugares assim, que dá para ver melhor, né? Uhum. As estrelas. Eu fico assim muito encantada. Mas assim, aqui onde eu moro no momento, eu não consigo ver tantas estrelas assim, mas eu sempre busco ver. E outra coisa que eu sou apaixonada, pôr do sol. Sim. É uma E conexão, né? também Uhum. é. E pôr do sol, eu quero trazer uma experiência que eu tive, que também foi desse processo de incerteza, né? Uhum. Então, é isso, né? É uma constante, é uma batalha, gente. É uma batalha Sim. intensa. Por que eu digo que é uma batalha? Assim, não é para assustar, mas porque emocionalmente é desafiador. Uhum. Porque você, ao mesmo tempo que você está construindo novas certezas, você está construindo uma segurança ali. Porque a espiritualidade, ela traz segurança. Uhum. Né? A gente vai desenvolvendo essa segurança, mas ela Sim. traz essa segurança diante da vida. Porque você sabe quem você é. Uhum. Né? Na verdade, você descobre que você é muito mais do que pessoa, é, essa pessoa frágil, né? Sim. O Você é personagem que a muito gente mais, cria do ego, né? Uhum. você é muito mais do que o seu ego, você é muito mais do que os seus traumas. Uhum. E aí, pronto, trazendo para trauma, eu não estou muito Sim, claro. seguindo a linha certinho, mas é Bora, porque as não, coisas bora falar estão de vindo. drama, adoro também. Que todo mundo, por sinal, tem algum, né? Pequenos ou grandes, não é para comparar. Todos temos algum trauma. Exato. E aí, me lembrei agora, né, do meu processo terapêutico, que é muito válido eu falar sobre isso aqui, porque foi como tudo começou, Uhum. né? Eu estava descobrindo quem eu era através do processo terapêutico. Você vê que coisa mais interessante, né? Porque eu posso afirmar que eu cheguei em um momento da minha vida que é como se toda a minha personalidade estivesse baseada em Uhum. máscaras. Então, basicamente, todas as escolhas que eu fazia, as decisões que eu tomava, eram baseadas em medos que eu tinha, Uhum. né? Coisas Sim, que eu queria evitar. Então, eu vou por aqui, porque se eu não for por aqui, pode acontecer isso comigo. sim. Então, minha vida era pautada por isso, né? E o medo Era medo. bloqueia mesmo, né? O medo, ele faz, pelo menos pra mim, né? Eu penso que o medo, ele me deixa na zona de conforto para que eu não me arrisque a ser algo diferente, né? E aí ele te Isso, para, porque ele te traz aquela confusão, aquela. Vem o trauma, vem vários questionamentos, né? A dúvida, eu não consigo, e aí te põe naquela posição de você congela, não consegue se mexer, né? Não consegue para frente, não consegue para trás. Interessante. isso. Mas uma dica, né? Outra dica. Um aprendizado, na verdade, que eu Sim. trago aqui também, para quem estiver assistindo, também é um encorajamento, né, gente? Trauma. Não vista Uhum. o seu trauma. Uhum. Não, não se identifique com o seu trauma. Seu Sim. trauma não é você. Sim. Né? Você adquiriu esse trauma em algum momento da sua vida porque naquele momento em que você leu a realidade daquela forma que você leu, você você só sabia ler daquela forma. Exatamente. Você não tinha compreensão O para cérebro faz ler. uma conexãozinha ali É, e, né? Pronto, é, fica para a vida inteira. Até você conseguir isso, fazer esse trabalho, né? De tirar. isso. Você não tinha compreensão para ler de uma forma, né, mais, eu posso dizer, alinhada com a verdade. Uhum. Mas quando você amadurece, quando você faz, inclusive, o processo terapêutico de autoconhecimento,
que já vou dar outra dica para vocês, né? Uhum. Eu tenho feito acompanhamento, eu tenho feito análise com uma psicanalista que está aqui assistindo a gente, Que legal, a maravilhoso. Cristiane, Muito bom. e ela foi, assim, uma ajuda muito grande Que legal. para mim, nesse processo de identificar, né, os meus pais. Uhum. E também na curso de fobias que eu tinha. Uhum. Esse ano eu fiz com ela, né, a minha primeira sessão de regressão. Né? Não sei Certo. quem conhece aqui, já ouviu falar sobre regressão. Uhum. Dá uma Mas explicadinha pra galera. Eu sei o que que é, mas sempre tem alguém que não sabe, né? né? E a regressão, ela é como se fosse um método terapêutico, né? Que ele é usado, onde a pessoa acessa memórias que Uhum. ela possui, né? Essas memórias podem ser da pessoa mesmo aqui, né? Nesse Uhum. corpo, Uhum. ou podem ser de vidas anteriores, né? De Uhum. vidas passadas. E aí eu fiz esse regressão, minha Uhum. primeira regressão, e isso abriu meus olhos de uma forma que eu, assim, não tenho como descrever, assim. Uhum. É uma coisa que era uma experiência que eu precisava passar para eu Uhum. aprender, na verdade, a ter mais confiança na espiritualidade. Sim. Porque eu sempre fui, eu resisti e muito, sabe? Uhum. Eu lembro que minha terapeuta que sabe, né? Mas eu contava para ela, eu dizia para ela, e ainda bem que eu pude compartilhar isso com ela e ela foi muito receptiva, Uhum. né? Receptiva, me deu muita orientação. Então isso também é importante, né? Uhum. Claro, sempre. Suporte, né? Mesmo quando a gente, principalmente Ela no me deu muito começo, né? suporte. Um Isso. suporte de família ou de amigos. E se a gente não tem, às Por vezes, isso, alguém próximo, tem que ter alguém, né? Pra poder levantar a gente quando a gente dá uma caída, né? com certeza. E por isso que é tão útil isso daqui, né? Que está acontecendo, essa Uhum. live. Sim. Porque, né, na verdade, eu digo aqui que o meu motivo é a minha primeira live, tá, gente? Ah, Então, que legal. A minha acho que é a terceira agora. Eu então tô aprendendo também foi uma também. coisa que, né, que foi necessário coragem eu fazer, né? Porque eu nunca fiz antes, então desconhecida aí de novo. Desconforto. Mas que, exato, desconforto. Mas que eu vi que seria útil, poderia ser útil para outras pessoas, Com né? certeza. Eu Sim. poderia estar ajudando, nem que fosse uma pessoinha Já ajudou. que queria ouvir de alguém. Ou eu, Exato. principalmente, eu acredito muito, porque é impossível a gente experienciar tudo, como a gente falou, né? O propósito da vida é experienciar. Mas eu não consigo experienciar tudo na minha vida. Mas eu posso aprender muito pelas suas experiências. E isso que eu acho que é a beleza desse canal, da gente poder conectar com outros seres humanos e a gente se empoderar, né? Das suas, as nossas experiências, né? Muito bonito. Com certeza tem muita gente aprendendo aqui alguma coisa. A Andrea aqui comentou, eu fiz e me ajudou muito. Ela falou da regressão? Acho que sim, que tava falando. É, que legal. É, Pois é. não sei se alguém tiver Então, perguntas também, a gente pode perguntar para Evelyn, viu? Ela tá aqui para isso. pode fazer perguntas. Vou tentar, né? Vou dar o meu melhor para Claro. responder. Mas, assim, eu resisti, né? Teve muita resistência, porque eu acho que uma das principais razões da minha resistência era justamente o medo do desconhecido e a incerteza. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de saber o terreno que está pisando, Uhum. entendeu? Sim. Então, eu queria saber onde eu estava pisando. Nunca gostei de incerteza, sabe? Uhum. Mas, mesmo eu não gostando de incertezas, tinha aquela, digamos assim, aquela vontade dentro de mim de buscar, né, Uhum. saber. Então, ao mesmo tempo, é como se fosse uma contradição. Ao mesmo tempo que eu queria ficar ali, né, no conhecido, no terreno que eu conhecia, Uhum. eu também tinha um desejo muito grande de entender as coisas, né? Eu sempre tive essa curiosidade sobre o universo, sobre quem somos, sobre quem eu sou, o que eu Uhum. sou. Uhum. O sentido da vida.
Então eu sempre tive Questionando, essa questionando. necessidade, Mas essa isso é muito bom, necessidade né? de... Eu acho que questionar a autorreflexão, ela nos traz tanto. Óbvio que terapia é maravilhoso, óbvio que né, psicologia é legal entender, estudar, mas a nossa autorreflexão e ter essa mente aberta e curiosa, né, para dúvidas e tentar. Porque a gente também pode fazer nossa autoterapia, né? Sentar um pouquinho, meditar e falar: por que eu tô falando essas coisas? Por que tais crenças estão vindo muito forte, né? E é muito legal que você tem isso de questionar qual o sentido, qual o propósito, qual a minha missão. Porque é assim que a gente começa a expandir a consciência mesmo, né? E Tabata, eu vou dizer uma coisa, eu achei muito curioso, eu ainda quero descobrir por quê, depois provavelmente você vai compartilhar conosco, Sim. mas eu achei muito curioso, por exemplo, eu não sei qual era a sua, ainda, né? Não sei ainda qual era a sua crença antes do seu despertar. Uhum. Mas eu notei que você tem falado sobre os 10 mandamentos, né? Que é uma coisa bíblica, né? Sim, Então, sim, a e aí gente eu fala. fiquei assim, nossa, que curioso, né? Isso. O despertar espiritual dela, isso eu refletindo comigo mesma. O Uhum. despertar espiritual dela fez com que ela voltasse o interesse dela para esse conhecimento, que é um Sim, conhecimento muito valioso. sim, sim, com Aí eu vou certeza. dizer a minha experiência, né? Eu Aham, passei a minha vida toda aham, sendo de uma religião uhum, cristã, né? Que tem a Bíblia tal como uhum, o foco, né? O centro sim, é a Bíblia. E no meu despertar já foi diferente. sim, Eu fui guiada, eu fui, digamos assim, guiada a estudar outras coisas. uhum, Então eu saí do lugar onde eu estava, do meu costume, sim, né? Da minha zona de conforto ali, do que eu conheço, né? uhum, Aí eu conheço a Bíblia, não conheço mais nada. E aí de mim se eu fosse tentar ler mais algum conhecimento. aham. Eu tinha esse preconceito mesmo, sabe? Sim, total. Eu Que acho era que guiado pelas minhas crenças, né? Então eu achava que pode, né? Estudar mais nada, não pode. sim, agora aceitou. Astrologia, Deus é mais. Sim, sim. Não, eu achei interessante. Então, quando eu comecei a despertar, eu acho que foi um interesse meu mesmo de fincar os meus valores, sabe? E aí eu já sou totalmente desconectada da religião também. Eu fui católica quando eu morava no Brasil, mas eu já moro fora, eu tenho uns 10 anos. E eu me desconectei total da religião. Só que eu sempre tive meu amor, assim, eu sempre fui uma pessoa um pouco ingênua até, de sempre acreditar no melhor de todo mundo e às vezes até, né? Enfim. E aí quando esse despertar veio, eu achei muito legal que a questão veio muito forte de Deus, mas não como uma forma de religião, mas Deus na forma do empoderamento das questões boas, né, que a religião pode trazer. E aí eu fui nisso. Só que quando eu comecei a compartilhar, eu também notei que muitas pessoas não entendem, e aí olha, assim, não entendem, mas que olham com olhos negativos que, né, pode ser conectado com a religião. Então, até conversei muito sobre isso com minha mãe e tudo mais. Falei assim: quer saber? Eu não vou falar muito de mandamento, vamos falar de valores, né? Até para dar uma separada. Quando eu comecei a postar muito, eu falei: não, tem que entender que também tem outras Sim, religiões. sim. Foi o que a gente conversou no começo, né? Mas veio Sim, muito sim. forte, assim, para mim no despertar, entender o que é o amor incondicional, né? Entender né, Jesus queria falar, né? Não sem colocar a religião no meio, mas quais Sim. são, né, as Mas essências. é isso, gente. Não, né, querendo encerrar aqui, porque a Tabata disse que no final eu podia trazer uma mensagem. Mas eu já vou Claro, já jogar logo a joga mensagem a agora, por causa mensagem. do contexto da conversa, né? Que a espiritualidade, independentemente, tá? De que religião Uhum, você esteja, se você desejar continuar na religião também, você é livre para fazer essa escolha. Se você desejar sair e seguir o seu próprio caminho, tirar um pouquinho de conhecimento de cada lugar e você construir um conhecimento seu com o que você aprendeu, mas que o caminho da espiritualidade não tem erro, gente. É para lá dentro, dentro. tá? Não é para fora. Você pode ficar na religião que você está, fique. Se Uhum, você quer, fique. sim, Mas entenda o, o seu caminho para a espiritualidade, o caminho para Deus. Você vai encontrar dentro de você. Por que eu digo isso? Bora pegar um que todo mundo conhece, né? Um texto bíblico que todo mundo conhece. Acho que uhum, todo mundo conhece, né? Se quem não conhece, você está conhecendo agora. Que nós fomos feitos à imagem de Deus. Certo? uhum,
beleza, tem um texto, né, bíblico que fala isso, que nós somos criados à imagem de Deus. Então, se nós fomos criados à imagem de Deus, a gente pode aprender sobre Deus, aprendendo sobre quem? Sobre nós. Exato. Então, é importante fazer isso, né? Começar a aprender sobre você. Autoconhecimento. Sem dúvida. Então, se conheça. Né? Uma coisa que foi crucial no meu despertar, que eu acho que foi, sei lá, talvez o ponto de partida, foi literalmente isso. Foi começar a saber, primeiro, né? Eu comecei a fazer essa pergunta, né? O que eu realmente quero? O que eu realmente desejo? Quais são os meus desejos? O que eu realmente quero viver? Porque eu sempre fui uma pessoa que era guiada, primeiro, por crenças limitantes. Então, eu acreditava que eu não podia muita coisa nessa vida, sabe? Sim. E aí eu tive que quebrar isso, né? À medida que eu fui quebrando essas crenças limitantes, eu comecei a me fazer essa pergunta, a me permitir fazer essas perguntas. Essa primeira pergunta, o que eu realmente quero? E aí, a partir daí, eu fui construindo algo, porque assim, é uma coisa leva a outra. Primeiro você pergunta, o que é que eu quero? Sim. Quando você finalmente consegue se responder essa pergunta do que você quer, você se pergunta, beleza, por que eu quero? Sim. Exato. Para entender de onde que vem, né? Eu quero isso, legal. Mas por que eu quero? Sim. Aí depois você, justamente à medida que você for cavando um pouquinho, você vai entender, eu sou assim, eu sou isso. Né? Você começa a ser guiado no caminho que vai te levar para a sua essência. Com certeza. E aí é isso, gente. Espiritualidade eu descobri, pelo menos, eu posso dizer assim, na minha jornada, eu descobri que espiritualidade é o caminho que te conduz de volta até você. Exato. Tirando aquelas camadinhas, né, que a gente falou no começo. Vai tirando. Pra ver quem é o nosso ser puro. E que eu acho que nunca acaba, né? A gente tá sempre nessa jornada. Que é uma jornada difícil, mas muito, muito linda. Exatamente, exatamente. Então é isso. Eu acho que o melhor jeito de começar é assim. Pronto. Minha terapeuta tá perguntando aqui o maior benefício da regressão. Isso, conta pra gente. Deixa o que você achou? Porque é muito relevante. Sim. Né? Eu acho que... não dá nem pra dizer. Mas, assim, uma coisa só. Porque foram muitas. Mas... Vou falar duas que são mais visíveis, que foram visíveis pra mim. Que foi a cura de uma fobia que eu tinha. Com uma pessoa que é um conhecido meu, uma pessoa, né, que está no meu dia a dia, e eu não sabia explicar por que eu tinha essa fobia, né? Eu simplesmente sentia uma repulsa e eu não sabia explicar de onde vinha. Então ele sentia, além de sentir a repulsa, ele sentia culpada porque eu não sabia por que eu tinha essa repulsa. Então eu não conseguia, né? Eu não conseguia chegar perto, não conseguia ficar muito perto. Eu sentia. E aí hoje eu entendo agora, eu vim a entender que não era uma repulsa física, era uma repulsa energética. Interessante. Então o meu corpo sentia, ele repelia. Entendi. Então foi uma coisa que foi curada no meu campo energético, através da regressão. Uau, e depois disso você não teve mais esse sentimento no corpo? Foi imediato. Impressionante. Imediato. Foi imediato. E assim, eu fiquei... Sabe quando você traz uma coisa... Sim. Essa fobia, sempre que eu me entendia por gente, eu tinha. Entendi, porque era uma sensação física. Que eu não sabia. Eu não conseguia raciocinar. Era uma sensação que eu tinha. Isso. Era uma coisa que eu não sabia de onde é que tinha vindo. E aí eu perguntava pra minha terapeuta, eu falava, gente, eu ficava com medo, né? Porque eu ficava assim, será que aconteceu na minha infância que eu não tô lembrando? Eu ficava me perguntando, né? Eu achava que era uma coisa da minha infância, que eu não lembrava. Sim. Mas aí na regressão eu descobri que era mais profundo do que isso, né? Era uma coisa de uma vida passada. Sim. Uma vida que eu vivi e eu tive uma relação com essa pessoa, né? Quando ela era, no caso, né? Era outro papel que essa pessoa estava tendo, né? Na minha vida, era um outro tipo de relação. E eu tive que resolver isso, né? Fechar esse ciclo aí. E aí eu consegui curar. E assim, foi surreal, foi muito visível. Eu senti, era como se aquela coisa energética que eu sentia simplesmente desapareceu. Uau, que interessante. E
outra coisa muito interessante também, acho que foi, eu acredito que foi, não sei, eu não tenho o melhor, o maior benefício, mas Uhum. a regressão, ela me fez perceber que, na verdade, ela me fez ficar mais atenta aos meus pensamentos. E Uhum. aqueles pensamentos que são enviados pelo meu subconsciente. Uhum. Não sei se você já teve já Nunca. sentiu, já percebeu. Não sei vocês, gente, se vocês já Ah, perceberam. acho que Vocês já sim. Eu já notaram quando tenho você... medos Sim. inconscientes, sim. Quando você entra, ou quando alguma pessoa te dá algum gatilho e você começa a sentir aquela coisa no corpo sem entender exatamente por quê, isso eu tenho. Nesse caso é a emoção. Isso. Mas assim, eu me refiro a imagens que são lançadas na sua mente, pelo seu subconsciente. Que é aquelas imagens que vêm, você nem sabe por que veio. Uhum. Do Eu nada, sei, mas vem aquela imagem na sua cabeça, você fica assim, por que claro. eu pensei nisso? Por que eu... Uhum. Sabe Ah, de tá. onde é? Uhum. Da onde que E vem? aí eu comecei... Isso, né? E na regressão ela é um pouco parecido com isso. Você meio que assiste um filmezinho na sua cabeça. Você fica, né? Vem, sua mente manda. O Entendi. subconsciente manda imagens para você. E aí você Interessante. pode mandar, tá, gente? Não significa que necessariamente vai mandar. Mas Uhum. pode ser que seu subconsciente mande imagens. Né? E você meio que assiste um filmezinho na sua cabeça. Uhum. E aí, depois da regressão, eu comecei a notar que meu subconsciente, do meu dia a dia, também Uhum. manda essas imagens. Que são imagens que vêm assim, sabe? Uhum. E aí você E começa a pensar durante a semana o que que aquilo quer dizer, e daí você já consegue desenvolver um pouco melhor, eu acredito, pela experiência. gente, isso ajuda tanto. Ajuda em todos os sentidos. Quem está desenvolvendo, por exemplo, uma relação com mentores espirituais, isso ajuda Uhum. muito, muito, muito mesmo. E Sim. a meditação, que eu digo que é uma coisa assim que também me ajudou muito, no sentido de conexão com mentores, né? Quem está querendo, buscando se conectar com Legal. mentores espirituais, pode usar assim essa ferramenta que é Uhum. essencial. Porque você se conecta com você. Sim. E aí, quando você se conecta com você, você pode, por exemplo, acessar uma sabedoria interior que você possui, Uhum. acessar respostas para as perguntas que você tem. Uhum. Podem achar que eu tô doida, tá, gente? Não, Mas imagina. todas Eu as adoro perguntas que a arquétipo, gente... adoro arquétipo. Eu e minha mãe, a gente vive falando de arquétipo, a gente troca ideia. Ah, o sol, a gente tem arquétipo. A imagem do sol, o que que ela representa? A imagem de um animal de poder. Eu adoro essa coisa da simbologia e como a gente conversa com os nossos guias através de simbologia também. É muito interessante. Com certeza. Mas Muito assim, legal. uma conclusão que eu cheguei, pelo menos, nesse processo, é que todas as perguntas que a gente tem, que eu tenho, que nós temos, a gente já tem a resposta. Uhum. Com certeza. Só que só que o que acontece? A gente ainda não aprendeu a acessar. Uhum. Não aprendeu a acessar. Então, eu acho que o caminho é esse, tá? Primeiro, assim, tem que ter coragem, Uhum. porque você vai ter que lidar com seus medos, vai ter que desbravar o desconhecido. Mas lembrando dessa frase que eu trouxe do livro que eu li, né, pessoal? O amor é o fundamento. Uhum. Então, se você está com dúvida, se você está inseguro, Uhum. mas será que é verdade mesmo? Não existe isso aqui, ó, para dúvida. Quando Sim. você acessa a frequência do amor. Não É uma existe, não existe certeza margem de dúvida. absoluta. Uhum. Ai, que E legal. você só sente essa certeza quando você tá como uma antena, tá, gente? Tipo um Uhum. rádio, quando você se conecta com aquela frequência, você coloca o rádio naquela frequência, ele recebe as ondas. Uhum. Então, se conectar com a frequência do amor é físico, Uhum. tá? É Traz aquela espiritual, mas é físico paz também, também. né? Traz uma paz e um É, empoderamento, né? isso. É Lindo. porque, por exemplo, onda de rádio. Ninguém enxerga onda de rádio, né? Mas a gente Uhum. tem consciência de que ela afeta a matéria. Uhum. A gente Existe. tem consciência de que ela está Uhum. aí. Então, a frequência do amor, dentro da minha experiência, ela se manifestou para mim dessa forma. Uhum. É como se eu tivesse me conectado. Então, eu liguei uma anteninha. Eu não, né? Foi uma Sim. coisa assim, meio... Já venho. Ligou. Ligou. Venho Opa, de eu nem, fato.
Sim, Ligou assim do nada a antena, mas não foi do nada, né, gente? É todo um uma trabalho. busca. Você Sim. intenciona isso. Você vai Terapia, né? Até para quem intencionando. está Exato. assistindo, não é do nada, gente, né? É, a Evelyn provavelmente explica aí, Evelyn, mas como é que foi, né? Você fazia já terapia ou foi mais através de meditação, ou oração? Como é que foi o processo Então, inteiro? o processo inteiro foi assim. Quando eu ainda. Tá. Antes de eu me afastar, né, tomar esse afastamento da religião, né, que eu, digamos assim, eu era uma pessoa que era muito apegada àquelas crenças que eu tinha, então eu era muito rígida, eu não tinha flexibilidade. Uhum, Eu não estudava mais nada, eu só estudava o que eles colocavam. E uma coisa interessante que eu também não fazia era pensar com a minha cabeça. uhum, Então, por exemplo, se eu tinha um texto lá, digamos que um texto da Bíblia, eu olhava lá no meu livro, né? Ah, o livro diz que o texto quer dizer isso aqui. Mas eu não tomava essa iniciativa o que é que eu acho que isso significa, uhum, né? E aí, eu acho que foi assim que começou, né? Porque eu acho que o pontapé foi esse, foi perceber eu mesma, me uhum, perceber e perceber o que estava à minha volta. uhum. Eu comecei a me ligar mais, a reparar nas coisas, né? A olhar ao meu redor, olhar a minha Tirar volta. suas próprias E aí ver, conclusões também. Uhum. tirar minhas conclusões a partir do que eu ia experienciando. Que legal. E aí uma coisa que talvez possa ser trazida em uma outra live, não sei, dependendo da... Sim, Mas sim, as sincronicidades também, elas foram muito importantes, né? sim, com certeza. Porque isso, né? Porque a sincronicidade, elas são coisas que acontecem na sua vida, pessoas que aparecem na sua vida às vezes, né? Assim, situações que você vivencia, coisas que você vê, até um bichinho que aparece, gente, na sua janela, uma borboleta que pousa no seu braço. Uhum, Assim, tudo está ensinando, tudo à sua volta está te ensinando alguma coisa. sim. Você parar e refletir, não achar que tudo que acontece é por acaso, sabe? Não, não é. Isso é uma coisa que tá ficando até óbvio demais na minha vida, que eu falo, gente, não, para que tá muito. Por exemplo, quando você tá com uma dúvida Pois na sua é. cabeça e alguém encontra com você na rua e fala alguma coisa que é meio que vai por ali, sabe? É É. muito engraçado como acontece. Então, duas coisas aí do meu comecinho, tá? Eu ainda não tinha assim experienciado ainda o amor, né? Porque assim, quando eu falo, gente, que eu experienciei o amor, é um estado, é como se fosse um estado, é difícil até explicar, é difícil encontrar Uhum, palavras. uhum, Mas eu posso dizer que a única coisa que eu conseguia sentir era a sensação de preenchimento, uhum, tá? Então, qualquer vazio, não tinha uhum, vazio. Uma sensação também de não precisar de nada, de já uhum. ter tudo, Já tem sabe? tudo. Ai, que De já ter bênção. tudo e uma gratidão muito grande. Então eu sentia muita gratidão, eu agradecia muito. Eu ficava assim, meu Deus, muito obrigada por, sabe? Uhum. Por tanto amor, por todo esse amor, muito obrigada. Então era isso, eu só tinha espaço para isso, para agradecer. Que bênção. É uma sensação muito E quando maravilhosa que eu desejo acontece, que todo mundo tenha a com oportunidade de certeza. experienciar aqui, Sim. né? Mais uma dúvida, eu Nessa acho. Acho que é uma live. das últimas. Mas, por exemplo, que você diz que, né, eu entendo esse amor incondicional que às vezes a gente sente, mas às vezes vem a vida e dá aquelas sacudida, um dia Ah, mais triste. O que que você faz para resgatar quando alguma coisa sai do normal? Naquela sensação no seu corpo, quando você tá feliz e algo te deixa triste. O que que você recomenda pra galera nesses casos? pronto, eu achei interessante sua pergunta, tá? Uhum. Mas, primeiro, autocompaixão, tá? Uhum. Então, não se cobra, gente. Não fica, mas porque eu tô triste, eu devia estar feliz. Não, Assim. chora, É. coloca pra fora. Eu passei minha vida inteira, gente, Uhum. prendendo, sabe? Emoção. Fazendo isso aqui, ó, reprimindo. Eu passei minha vida inteira, praticamente, só reprimindo Faz minhas mal pra emoções. gente, né? Então, o despertar espiritual, ele também me ajudou nesse sentido, né? Uhum. E a terapia também, né? Ambos.
Mas foi Sim. como se o despertar espiritual, né, a atuação dos mentores espirituais, eles dão um empurrãozinho assim, ó, Uhum. ó, você tem potencial para andar mais rápido. Dá uma Então vai, acelerada. Dá aquela empurrão mesmo. Se joga, vai. vai, bota para fora esse trauma aí, vai de uma vez. E aí você, eu, né, a gente tinha hora que eu ficava assim, meu Deus, que medo, eu nunca chorei tanto na minha vida, o que é que tá acontecendo? Sim. E aí vem aquele medo, né, de sentir dor, mas existe uma diferença entre sentir uma dor e sofrer com Uhum. aquela dor. E a diferença entre sentir uma dor e sofrer com a dor é que você só sofre quando você não aceita a dor. Você quer rejeitar, né? Quer lutar contra a Você dor. Sim. luta, você resiste. Então, para de resistir. Uhum. Tem compaixão. O que é a compaixão? É você não vai ficar alimentando. Eu tô triste, né? Porque eu fiz Uhum. alguma coisa, eu magoei um amigo meu, magoei minha mãe, magoei meu pai. Tô dando um exemplo, Claro. tá, gente? Eu, além de estar triste por causa do que aconteceu, eu fico ali alimentando aquela tristeza, que também não vai ajudar, Uhum. tá? Então eu fico assim, alimentando a tristeza, eu fico me culpando. Então, gente, esquece culpa Uhum. e autocompaixão. Se permite ficar triste e tenha compaixão. Uhum. Então, lembrar que a gente está aqui aprendendo, que isso aqui é um aprendizado, que a vida Uhum. é um aprendizado e que toda experiência tem é útil. Toda experiência vai ser útil na sua vida se você tirar um aprendizado daquilo. Com certeza. Sofrer e soltar, né? Sofrer e confiar. Isso. E deixar E não fluir. ficar, isso, não ficar preso. Ah, foi ruim, doeu, machucou, beleza, mas eu consegui aprender alguma coisa com isso? Sempre tem uma lição. É. Sempre tem, sempre vai ter. Eu aprendi que a vida é uma escola, Sempre. literalmente, né? Dos Viver é uma pequenos escola, aos grandes problemas, vai ser sempre uma lição, né? sempre vai ser uma lição. Ai, que legal, Evelyn. Então Muito é isso, encontrar propósito. Ah, eu queria trazer uma coisa para você, Tabata. claro, claro, traga. Uma frase do livro que eu tô Uhum. lendo. Gente, que livro maravilhoso. É porque ele fala sobre amor, então eu fico toda derretida lendo Depois eu vou ele. te pedir o nome, que aí eu coloco lá na descrição da live para quem quiser. Eu vou deixar salvo lá Certo. no nosso perfil. Que linda. Que interessante, porque assim, eu notei que você é uma pessoa que gosta muito de criatividade, Sim. né, da arte. Uhum. E eu me inspiro muito, tá? Ah, que legal. Nisso. Eu amo o conteúdo que você posta, eu acho o Tô máximo. tentando ainda alcançar Né? minha própria autenticidade. Eu danço, eu Ai, crio perfeito. imagens. Sério mesmo. Assim, admiro muito sua autenticidade. Já admiro muito, tá? Ah, Mesmo que obrigada, você querida. esteja no seu caminho, que você ainda acha que ainda tem muito caminho pela frente, mas onde você está agora já está incentivando, já está inspirando muita gente, tá? E eu me coloco como Ah, uma das pessoas que são muito inspiradas por você. obrigada. E é o que interessante que eu li, tá? Nesse livro, mês passado. Eu anotei porque eu achei, assim, muito bonito. Diz assim, ó, a arte é a única via de conexão direta, tanto para quem a executa como para quem a contempla, com a fonte suprema. Assim como o amor é o único sentimento real. Sim, Então é isso, totalmente. né? Amei, amei. A arte é muito especial, tá, gente? Sim, Se expressar. para tudo, E né? Eu acho que ela pode ser usada. Isso. tudo que a gente faz é virar arte. Tudo que a gente cria e coloca para fora vira arte. Pode ser na palavra, pode ser na música, pode ser escrevendo, pintando, dançando. Tudo que a gente E cria é você, uma forma de expressar as nossas emoções, com que é melhor do que certeza. reprimir. Então, de qualquer. Não precisa ser perfeita, né? Como a pessoa vai receber, a gente não sabe, mas o importante é que você se expresse, né? Eu acho que isso que é o legal da autenticidade. A gente tentar todo dia trazer um pouco mais das nossas emoções para fora em formas criativas, desde que não machuquem ninguém, claro. Isso, né? E a arte, ela ajuda nesse sentido, né? A você a expressar as emoções. Sim. E aí ela, olha só que interessante, né? Esse livro, que é sobre espiritualidade, ele fala que da importância, né, da arte, que as pessoas muitas vezes elas não dão tanta importância assim para a arte. A arte tem uma Sim. importância fundamental, porque se Importantíssimo. ela te ajuda a se conectar com suas emoções, então ela também te ajuda a se conectar com a sua Com espiritualidade. certeza. Então fica a dica. Sim, no meu despertar foi muito a criatividade. Eu sempre fui muito lógica,
E a partir do momento que eu comecei a ficar mais espiritual, a criatividade está super aflorando e não para, ainda continua. Mas, gente, eu adorei. Evelyn, você é uma querida. Nossa, gratidão por ter conectado com você. Eu que Muito, muito agradeço. obrigada. Vamos falar, de repente a gente faz uma outra live, porque eu sei que tem muito assunto. E eu tô vendo aqui os Sim, comentários, eu acho que o pessoal tá adorando. Gratidão a todo mundo também que está participando, interagindo. obrigada, viu, gente, por quem participou, pelo apoio. Sim, Espero que vocês tenham gostado, tá? vai ficar salvo. Quem quiser assistir lá também, manda para quem quiser. Querida, boa tarde, bom resto de dia, pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Beijo, Beijo. gente. Tchau,